Um problema oculto é um problema duplo. Existe um tipo de gordura que aumenta o risco de infarto, Alzheimer, diversos cânceres, diabetes tipo 2, acidente vascular cerebral, hipertensão e resistência à insulina. É aquela gordura que envolve seus órgãos internos, localizando-se ao redor do fígado, intestinos, estômago, pâncreas e outros órgãos. Efetivamente, estamos falando da gordura visceral. É preciso diferenciá-la da gordura ectópica, também prejudicial, que é aquela que infiltra, se aloja dentro de órgãos como o músculo, o coração ou o rim. Um excesso de gordura visceral significa inflamação crônica. Inflamação crônica aumenta o risco de doenças. E digo excesso porque é normal ter um pouco de gordura visceral para proteger seus órgãos internos. Aproximadamente 10% de toda a gordura no seu corpo é visceral. E isso é normal. Essa porcentagem pode aumentar quando a sua porcentagem de gordura corporal é alta. Quão importante é o problema da gordura visceral? Muito importante. Para que você tenha uma ideia, quase 90% dos pacientes que sofrem um infarto têm obesidade visceral antes do infarto. Digamos que a gordura visceral está por trás da maioria dos problemas metabólicos e isquémicos. Dr. Borja Bandeira, médico endocrinologista e nutricionista. Hoje você aprenderá estratégias para se livrar do excesso de gordura visceral. Para conhecer todas as técnicas disponíveis para saber a quantidade e tipo de gordura que você tem, assista a este outro vídeo. Vou-te dar uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que eliminar o excesso de gordura visceral reverterá os danos à saúde que ela causa. Reduzir a gordura visceral no período de um ano melhora uma infinidade de marcadores de inflamação. Fator de necrose tumoral alfa, interleucina mesepum leptina ou adipsina. A má notícia é que não há uma maneira específica de perder apenas gordura visceral. Assim como você não pode escolher a região do corpo de onde quer eliminar gordura subcutânea, você não pode escolher perder apenas gordura visceral, sem também perder gordura subcutânea. Então, a recomendação mais importante é a que já vimos em muitos outros vídeos. Aumente sua atividade física, aumente a quantidade de proteína que você ingere e treine força pelo menos 4 ou 5 vezes por semana. A isso, adicione chegar a um déficit calórico moderado, mas sustentado, que você possa manter por pelo menos 12 a 16 semanas. No entanto, embora esta seja a base, é extremamente importante cumprir as seguintes recomendações específicas. Pegue seu bloco de notas, corte os refrigerantes com açúcar. Em um contexto não esportivo, um consumo de açúcares acima de 10% das calorias totais ativa um processo metabólico. A lipogênese, de novo, é a maneira que o seu corpo tem de aproveitar o excesso de carboidratos não utilizados e fazer algo com eles que pode parecer útil, convertê-los em gordura. Gordura que acabará progressivamente ao redor e dentro dos seus órgãos. Isto é, gordura visceral e ectópica. Algum exemplo concreto com um órgão muito importante? Sim, o consumo de açúcares simples está intimamente relacionado com o desenvolvimento de gordura no pericárdio, uma envoltura fibrosa que protege o coração. Essa gordura visceral tem sido especificamente associada a mais calcificação das artérias coronárias que irrigam o coração, maior risco de fibrilação atrial, uma arritmia e menor função do ventrículo esquerdo. Embora a categoria de açúcares simples seja problemática como tal, existe uma subcategoria que é ainda mais. São os refrigerantes açucarados. Estes aumentam ainda mais a chamada relação gordura visceral superfície adiposa total, que não é mais do que a relação entre gordura visceral e subcutânea. Ou seja, devido à sua forma líquida, outros ingredientes adicionados, nenhuma saciedade gerada e outros fatores, os refrigerantes açucarados seriam o primeiro elemento a eliminar radicalmente se quisermos reduzir a gordura visceral. Álcool. O álcool é metabolizado no fígado, como você bem sabe, fornecendo 7,1 calorias por grama. Assim como os açúcares simples, o álcool é especialmente habilidoso em ativar a lipogênese de novo, que derramará ácidos graxos para outros órgãos e tecidos. Mas não é só isso. Durante a oxidação do etanol no fígado, a produção de nicotinamida-adenina-dinucleotídeo reduz a proporção nicotinamida-adenina-dinucleotídeo, nicotinamida-adenina-dinucleotídeo, o que por sua vez reduz a oxidação de gorduras. Podemos dizer que enquanto o seu fígado está ocupado desintoxicando você do álcool, ele não está ocupado oxidando gorduras. São dois processos quase exclusivos. Além disso, o consumo vigoroso aumenta o cortisol, que tem uma relação estreita com o depósito visceral de gordura. Também reduz a produção de adiponectina, um hormônio que sensibiliza a insulina. E o estresse oxidativo gerado em seu metabolismo aumenta a inflamação sistêmica e reduz a sensibilidade à insulina. O álcool tem uma tendência notável de aumentar a gordura visceral mais do que a subcutânea, assim como os refrigerantes. Além disso, em muitos estudos, o álcool aumenta apenas a gordura visceral.
Há autores que justificam isso, alegando que o aumento de cortisol que o álcool gera aumenta a lipólise em compartimentos subcutâneos e esses ácidos graxos liberados são realocados em compartimentos viscerais, o que faz sentido. Ou seja, o álcool converteria gordura pouco problemática em gordura potencialmente letal. Aumenta o sono profundo. Já se perguntou como a falta de sono deteriora seu metabolismo? Ter um desalinhamento circadiano ou dormir apenas 2 horas a menos do que você precisa ativa o chamado eixo hipotálamo-hipófise adrenal, hipotálamo-hipófise adrenal, aumentando os níveis de cortisol circulante. Este não é o único vínculo. A leptina, que normalmente diminui o apetite, é muito reduzida, fazendo com que seu apetite aumente, enquanto a grelina, que estimula o apetite, aumenta. É por isso que você tem uma apetência brutal por carboidratos e gorduras quando não dorme corretamente. O fato de que os ultraprocessados, mesmo em carboidratos e gordura, explica por que você tem tanta vontade de comer ultraprocessados quando dormiu mal. Por último, menos sono profundo significa menor produção de GH, hormônio do crescimento, que tem um efeito lipolítico e protetor do músculo. Elimina a gordura, protege o músculo. Como conseguir aumentar o seu sono profundo? Premiar em sua vida a regularidade nos horários. Otimizar seu quarto em termos de ruído, escuridão e temperatura. Lembre-se que deveria estar entre 19 e 21 graus. Evitar estimulantes como cafeína e nicotina, mas também álcool. E muito importante, garantir pelo menos 20 ou 30 minutos de exposição solar antes do meio-dia. Além disso, aumentar o seu sono profundo contribuirá exatamente para o próximo ponto. Melhore sua relação testosterona-cortisol ou estrogénios-cortisol. Existem patologias onde uma hiperprodução de cortisol facilita enormemente o acúmulo de gordura visceral. A síndrome de Cushing é a mais paradigmática. Nela vemos como pacientes, em poucos meses, desenvolvem uma obesidade central bastante acentuada. Não é surpresa, já que você conhece a relação entre cortisol e gordura visceral. Em outras patologias, o simples consumo terapêutico de corticoides, pelo motivo que seja, gera o mesmo efeito exato. Se você precisou tomá-los por um período, deve ter comprovado seu efeito no peso. A principal lição é que a exposição contínua a corticosteroides aumenta o acúmulo de gordura visceral. Por outro lado, os hormônios sexuais, testosterona e estrogénios, têm o efeito contrário, reduzem a gordura visceral. Por isso, observar a relação entre ambos os fatores, ou a proporção de testosterona-cortisol no homem e estrogénios-cortisol na mulher, é útil para saber se o seu corpo está facilitando ou dificultando o acúmulo de gordura visceral. Quando essa proporção é maior, você está protegido A. Ou quando é mais reduzida, você é mais suscetível. Isso tem relação com o último ponto, que eu aconselho que você não perca. Consiga uma boa produção de butirato. Há uma molécula protetora do seu metabolismo sobre a qual se fala muito pouco. É o butirato, um ácido graxo de cadeia curta produzido principalmente pela fermentação de fibras dietéticas no cólon. Quando você come frutas, vegetais e outros alimentos ricos em fibra, sua microbiota produz butirato e este tem efeitos metabólicos mais do que interessantes. O butirato promove a termogênese do tecido adiposo marrom ao aumentar a expressão da proteína mitocondrial, o CEP1, que libera energia na forma de calor. Isso, obviamente, aumentaria o gasto energético. O butirato também estimula a lipólise no tecido adiposo branco e aumenta a oxidação de ácidos graxos. Ou seja, ajuda a usar gorduras como fonte de energia e consegue isso aumentando a expressão da carnitina palmitoiltransferase, enzima crucial para o transporte de ácidos graxos para as mitocôndrias, onde, lembre-se, são oxidados. Tem um efeito supressor do apetite, modulando hormônios gastrointestinais como o peptídeo 2 e o glucagon-like peptide 1. Quando você come alimentos ricos em fibra, não só se sacia pelo efeito mecânico e volumizador da fibra, mas também pela subsequente produção de butirato e seus efeitos. O butirato contraria parcialmente a inflamação crônica gerada pela gordura visceral, ou seja, teria efeitos amortecedores, poderíamos dizer, do dano, mesmo se já partirmos de níveis elevados de gordura visceral. Como aumentar a produção de butirato no seu caso? É fácil. Inclua diariamente estes alimentos ricos em fibra solúvel. A aveia, que tem beta-glucanos, leguminosas, grão de bico, feijões, lentilhas, frutas como maçã com casca, bananas, pera, que contém pectina, vegetais como cenoura, beterraba, também batata, batata doce, também alimentos ricos em amido resistente, arroz e batata cozidos e resfriados, ou alimentos ricos em fruto e óleos sacarídeos e inulina, como alho, alcachofas, cebola, alho poró, claro, também nozes e sementes. Otimização de hormônios sexuais. Este ponto é controverso e deve ser individualizado.
Como dizíamos antes, os hormônios sexuais são chave na defesa contra a gordura visceral. É por isso que as mulheres tendem a acumular mais após a menopausia, quando os hormônios sexuais diminuem. Nós, homens, já começamos com uma maior tendência genética a acumular gordura visceral, mas isso é acentuado com o declínio da testosterona associado à idade. Os estrogénios promovem a lipólise no tecido adiposo subcutâneo e reduzem a lipogênese no tecido adiposo visceral. Como eles fazem isso? A ativação dos receptores de estrogênio modula a atividade de enzimas como a lipoproteína lipase e a lipase sensível a hormônios, enzimas lipolíticas, que quebram a gordura. Por outro lado, a testosterona aumenta muito a sensibilidade à insulina, protege o músculo e aumenta seus níveis de energia. Não é de se estranhar que níveis baixos de testosterona facilitem o acúmulo de gordura, tanto visceral quanto subcutânea. Lembre-se, quanto mais gordura corporal, mais aromatase, enzima que converte testosterona em estradiol. Você pode pensar que, como os estrogênios são protetores, isso não seria tão ruim, mas um desequilíbrio na proporção testosterona-estradiol no homem acarreta uma série de sintomas, incluindo os depressivos. Então, cabe perguntar, se otimizarmos farmacologicamente os hormônios sexuais, podemos esperar um menor acúmulo de gordura visceral e, portanto, melhor saúde? Até hoje, não há estudos relevantes que respondam a essa pergunta. Temos alguns estudos pré-clínicos que indicam que, de fato, a terapia de reposição de testosterona reduz o compartimento de gordura visceral. No entanto, o que vemos repetidamente é que quando a terapia de reposição de testosterona no homem ou a terapia de reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal na mulher, são prescritas corretamente, as mudanças na composição corporal e no estilo de vida são muito positivas e em pouco tempo. O que você pode fazer? Revisar periodicamente seus níveis de hormônios sexuais, otimizar seus hábitos e, quando chegar a hora, ter essa conversa com seu provedor de saúde. Apesar de ser um assunto desconfortável, a maioria dos sistemas de saúde ignora completamente a otimização dessa conversa, infelizmente. Se você não está doente, não existe. Claro, se seus níveis de testosterona estão comprovadamente baixos, você se beneficiará ao repô-los a níveis normais e saudáveis. Obrigado por ficar até o final, pela sua atenção e inscrição. Até o próximo vídeo, um abraço e siga se empoderando.